Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, está na tela e você pode, e eu faço questão que você também acompanhe na Bíblia, e diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da grande multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você senta, pergunta para quem está do seu lado: o que você procura a cada encontro com Jesus? Eu gostaria de ministrar uma palavra hoje sobre oportunidades singulares no encontro com Jesus. E que você possa saber que isso é uma grande verdade. Cada encontro que nós temos com Jesus, há uma oportunidade em alguma área da nossa vida para sairmos melhor. E é claro, o Senhor sempre está conosco, mas é diferente quando você está intencionalmente. Seja aqui, seja com o joelho dobrado lá no seu quarto em oração, quando você está invocando a presença do Senhor, essa interação precisa sim marcar e impactar a sua alma. Quando nós olhamos para esse texto, eu gostaria de seguir versículo por versículo para que você entenda justamente o que o Senhor está querendo ministrar aos nossos corações. Nós vamos ver Marcos dizendo que Jesus, ele vai para Cafarnaum, ou está novamente em Cafarnaum, e o texto diz que as pessoas começam a ouvir que Jesus estava em casa. E isso é interessante, porque até uma discussão teológica, Jesus tinha uma casa, não tinha uma casa, a grande probabilidade é, lá em Cafarnaum, onde o Senhor fez o ponto central do seu ministério na Galileia, por vários fatores. Era uma cidade com muita movimentação, era uma cidade que tinha a Via Maris, uma estrada famosíssima, onde todos circulavam, tinha ali uma alfândega, onde ele lá chamou Levi, o cobrador de imposto, e lá também nós sabemos que Pedro tinha uma sogra que morava lá, Pedro também tinha uma casa, e há uma grande probabilidade que Jesus morava ali, anexo à casa de Pedro. Provavelmente Pedro cedeu um espaço na sua casa para Jesus. Já tive lá em Cafarnaum algumas vezes, e lá nós vamos encontrar, pela arqueologia, esses espaços. Né? Não tem como alguém bater o martelo e precisar. Aqui era a casa de Jesus. Mas a Bíblia vai nos garantir, e Mateus faz questão de registrar lá no capítulo 4 e 13, que em Cafarnaum Jesus morou por pelo menos os 2 anos, nessa vila de Naum. Jesus está ali.
E como nós percebemos do texto, não era raro Jesus realizar milagres ali. Jesus ensinar naquela cidade. Tanto que, ao ouvir e falar, Jesus chegou de novo na nossa vila e está em casa, uma multidão corre para lá. Eles estão desejosos de ouvir Jesus falar, de ouvir Jesus ensinar, estão ansiosos por receber algo que Jesus pode dar. E o texto vai nos dizer, observe no verso 2, que muita gente se reunia ali enquanto Jesus pregava a palavra, e o verso 3 afirma que alguns homens, não sabemos quanto, alguns homens trouxeram um paralítico, que era carregado por 4 deles. Ou seja, tinha alguém muito necessitado, esse paralítico, ele era alguém que tinha bons relacionamentos e várias pessoas o acompanhavam e 4 decidiram, nós vamos carregar a sua maca e nós vamos te colocar na frente de Jesus. Porque nós já sabemos que esse Jesus pode curar, ele tem autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre as doenças, ele pode restaurar a sua vida, a sua saúde, e você pode voltar a andar. E eles determinados, cada um pega de um lado daquela maca e começam a ir para aquela casa. Porém, olha só o verso 4 que diz, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão. E tanto Mateus quanto Lucas também vão narrar essa história. Lucas chega a afirmar que esses 4 tentaram. Eles insistiram para tentar entrar pela porta ou pela janela e colocar o amigo diante de Jesus e nada conseguiram. Porém, olha só o que diz o texto aqui em Marcos. Eles então removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Presta atenção nesses homens. A determinação, a ousadia, mas o que me chama muita atenção, e esse é o primeiro ponto, a questão da amizade. A questão de se importar com aquele que estava ali acamado. Eu não tenho dúvida que esse paralítico era muito gente boa. Como assim, pastor Lediel? Nem conhecemos muito detalhes da história dele, mas esse camarada tinha que ser gente boa, porque eu duvido que você pegaria um rabugento, um murmurador, alguém difícil de lidar, andaria com ele numa maca e chegando lá, você olha, poderia dizer, me esforcei, te ajudei, você viu, né? Não deu, a porta está trancada, tem fila aí de gente para entrar, então valeu, fica na sua. Não. Esse paralítico é gente boa, nós vamos lutar por ele até o fim. O paralítico era gente boa e os amigos mostraram também ser gente boa, porque geralmente é assim. As nossas amizades que nós escolhemos, né, porque diferente de irmão biológico, amigo você pode escolher. E você sabia que a psicologia vai afirmar que geralmente escolhemos amigos parecidos conosco? Quando você olha para os seus amigos, essa notícia te traz paz ou preocupação? Dá uma olhada aí para o seu amigo do lado, como é que ele está reagindo diante dessa afirmativa. Isso te anima ou te assusta? Ou talvez você está aqui dizendo, pastor, eu não sei se eu tenho um amigo que me carregaria numa maca se eu precisasse. Ou eu não sei se eu tenho um amigo que eu daria a minha vida, a minha força, a minha energia, carregaria ele assim. Opa! Então, a gente precisa entender que esses encontros com o Senhor vai nos revelar algumas oportunidades. E a primeira oportunidade que eu gostaria de falar é justamente isso. Diante de Cristo, nós temos oportunidade de identificar as nossas amizades e os níveis das nossas amizades. Até porque, escute isso, amigos verdadeiros podem me levar a desfrutar do extraordinário. Eu vou repetir isso para você não esquecer. Amigos verdadeiros podem me levar a desfrutar do extraordinário. Amém ou não amém? Deixa eu falar algo para você que talvez muitas pessoas não saibam. Eu já falei algumas pregações aqui, eu volto a repetir.
doença, enfermidade, há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, é diferente do que nós entendemos hoje. Como assim, pastor Lediel? Eles enxergavam a vida com uma unidade muito maior do que se vê hoje. Talvez agora a psicologia, nesses últimos anos, tenha também entendido dessa maneira. Ou seja, se a minha alma está doente, o meu corpo também sofre, e vice-versa. Se o meu corpo sofre, a minha alma pode ficar abatida. Mas teve momentos que eles entendiam que é o biológico separado da minha alma. Mas lá atrás, no mundo judaico dessa época, eles já entendiam, corpo, alma e espírito estão juntos. E eles chegavam a afirmar, presta atenção nisso, que alguém que está cego, paralítico, tem uma doença grave, essa pessoa está colhendo fruto de um pecado. Essa pessoa deve ter uma alma ruim. Por isso o corpo está assim. Olha só o nível de malignidade que as pessoas interpretavam. É por isso que você vai ver paralíticos, cegos, mancos e assim por diante, mendigando. Porque eles eram vistos com um rótulo muito negativo. Esse paralítico provavelmente teve muitos dedos apontados para ele, rotulando ele de maldito, de pecador, de alguma outra coisa, e está vivendo isso porque mereciam. E deixa eu já te dar uma chave para você entender os textos posteriores depois. O inverso também é verdadeiro. Se tem alguém que está enfermo e essa pessoa recebe uma cura, é porque também a sua alma foi perdoada. Olha que interessante. E Jesus vai usar todo esse contexto para nos mostrar realidades maravilhosas aqui. Mas enfim, vem comigo, vamos falar das amizades. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender uma grande verdade que essas mãos amigas estendidas nos ajudam a superar os dedos apontados. Vou repetir isso, para você não esquecer. As mãos amigas estendidas nos ajudam a superar os dedos apontados. Então preste atenção nisso. Porque Deus não nos fez para o isolamento, Ele nos fez para o relacionamento. E nós precisamos, nas escolhas das nossas amizades, escolher gente boa, escolher gente abençoada, escolher gente que nos ama, escolher gente que nos faz o bem. E talvez aqui, o que fica mais explícito e evidente, escolher pessoas que nos aproximam de Jesus. A melhor escolha de amizade que você possa fazer é escolher pessoas que te levam mais perto de Jesus. Você que está com seu amigo e a sua amiga aí, você pode olhar para essa pessoa e agradecer, porque ela tem te aproximado mais de Jesus? Aleluia! Que nós possamos entender essa verdade e saber que o nosso relacionamento com Cristo vai também nos fazer identificar bons amigos e escolher boas amizades. Glória a Deus. Vamos seguir o texto. O texto vai nos dizer, aqui ainda no verso 4, que esses homens, não podendo entrar pela porta, não podendo colocar o amigo diante de Jesus de uma maneira comum, normal, eles vão ousar. Eles conseguem subir no telhado, eles arrumam ferramentas para quebrar o telhado. Talvez alguns teólogos chegam a dizer que essa era uma casa simples, talvez de taipa, né? Barro com alguma coisa de palha. Alguns chegam a dizer que em algumas a estrutura era só de madeira e foi mais retirado, não sei. Mas eles ousaram quebrar o teto, encontraram corda, amarraram o amigo ali, provavelmente uma corda em cada ponta, e deram um jeito de descer esse homem até Jesus. E aqui, nós também aprendemos uma grande lição, que é a respeito da persistência que precisa ter para viver o milagre e o extraordinário. Ou seja, desenvolver essa persistência em prol de uma conquista que nós precisamos, exige sempre superação de obstáculos. E presta atenção no que eu quero te falar. Porque algumas pessoas pensam assim,
Jesus é Deus, Ele é poderoso, e para conquistar um favor do Senhor e ter essa grande experiência com Ele, basta Ele querer. Eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, você sempre vai ver obstáculos quando você está buscando ter também uma experiência com o Senhor. Porém, quando nós olhamos a vida desses homens, que tinham vários obstáculos, a paralisia era um obstáculo, a multidão era um obstáculo, os métodos comuns de entrar pela porta ou talvez janela se tornaram um obstáculo porque estavam interditados, mas eles resolveram perseverar, eles não desistiram, eles inovaram um método, ou seja, não dá de entrar pela porta, nós vamos inventar uma porta no telhado, e eles resolveram arriscar. Porque vão pegar o cara paralítico, que estava vivo, e talvez aquele cara disse, olha gente, as minhas pernas não funcionam, mas eu estou vivo ainda, vocês cuidem aí comigo. Eles arriscaram, mas desceram aquele homem até Jesus. Presta atenção nisso, porque o encontro com o Senhor nos ensina a desenvolver a habilidade da persistência. Até porque, escute o que eu vou lhe dizer, muitos obstáculos surgirão tentando impedir que você tenha uma ou mais experiências com o Senhor. Já perdi a conta de quantas pessoas, por exemplo, aqui na quinta-feira, chegavam para mim e falavam, pastor, quando eu me posicionei para fortalecer a minha fé e aceitei fazer as 7 quintas-feiras para ouvir durante 7 semanas a palavra e eu tomei esse posicionamento, pastor, que absurdo. Aquela pessoa começou a falar mal, aquela outra pessoa começou a me chamar de fanático, aquela outra pessoa se levantou contra. Pastor, dentro da minha casa me ridicularizaram dizendo, não vai ter jeito, para com isso. Ou seja, sempre vai ter obstáculo quando você está buscando um encontro com o Senhor. A pergunta que nós precisamos responder é, vamos desistir? Vamos desanimar? Ou nós vamos perseverar e viver também o extraordinário como esse homem viveu? Quebraram o teto, começaram a descer aquele homem, e o verso 5 é maravilhoso. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, olha isso, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Olha só, não é a fé que ele tinha. Jesus não estava só observando a fé do paralítico. Jesus estava observando a fé de todos. Está no plural aqui. Agora, Jesus vendo a fé que eles tinham, como que se vê a fé de alguém? Existe uma barra assim de termômetro na testa de cada um? O nível de fé desse é alto ou baixo? Não. A fé é manifesta por obras, ação, atitude. Ou seja, o fato de você poderia estar em tantos outros lugares, estar aqui nessa noite, você já deu um passo de fé. E nós já entendemos que você crê que o Senhor Jesus pode fazer algo na sua vida. A fé verdadeira sempre é manifesta nas atitudes. A fé verdadeira, ela sempre vai exigir ação. Não existe uma fé que me faz cruzar os braços, deitar na rede e achar que o Senhor vai agir através de mágica. Não. Deus, ele age através de um processo. E o processo é, nós ouvimos a palavra, nós conhecemos mais sobre o Senhor, nós entendemos o que Ele pode fazer por mim, isso fortalece a minha fé. Consequentemente, eu vou agindo rumo a essa fé. E Deus sempre vai oportunizar esse momento onde eu posso revelar em ação a minha fé. Por exemplo, nessa noite, o pastor Aguiar falou que ia orar pelas mulheres, ministrando vida e saúde sobre o corpo das mulheres. O fato de você se levantar, passar no corredor e receber uma oração foi um ato de fé. O fato agora de você sair daqui,
mas ir ministrando bênção sobre a sua vida, invocando a bênção de Deus, o fato de você sair daqui e meditar na palavra amanhã, orar amanhã e continuar alimentando e fortalecendo a tua fé, são ações que então vão revelar o nível e a autenticidade da sua fé. Vocês me entendem? Amém? Esses homens, eles entenderam que a cura não viria de uma espera passiva, mas de um esforço ativo. Você está me entendendo? Porque dizer que ter fé, mas não se mexer, é uma incoerência. Dizer que ter fé e ficar de braços cruzados é uma incoerência. Você quer ver? Na prática é muito simples. As pessoas vêm aqui, pastor, ora por mim porque eu estou precisando de um emprego. É só isso que ela precisa fazer, sim ou não? Não. Ela precisa, no mínimo, fazer um currículo, distribuir esse currículo ou cadastrar em alguns sites de emprego. Deus vai abrir a melhor porta para ela. Essa pessoa, ela precisa ficar de braços cruzados ou precisa se aperfeiçoar para o mercado de trabalho? Precisa se aperfeiçoar. E assim por diante. Você quer ver uma área que é muito comum, pastor Aguiar? Que chegam para mim e para você, pastor, ora por mim que eu quero desencalhar. E daí, ele pede para desencalhar, e o camarada passa o dia jogando videogame. O cara não interage, o cara se isola. Ela quer desencalhar, mas ela se isola ou fica carrancuda, assusta todos os homens que chegam perto. Quer desencalhar? Amém? Dá um sorrisinho. Esteja participando das atividades que os solteiros estão lá. Quando aquele jovem bonito for te cumprimentar, segura um segundinho a mais na mão. Amém, solteirão? Solteirona? Pois é. Ou seja, não vai acontecer mágica. Começa a interagir. E daí sim, Senhor, o fulano tem agradado os meus olhos. Vai confirmando. Se é a pessoa certa. Destrava os meus olhos para enxergar os detalhes da vida dele. Me proponha oportunidade para que eu possa enxergar o que eu humanamente não consigo enxergar. E daí o Senhor vai conduzindo todas as coisas. Agora, tem fé que vai desencalhar? Começa a agir. Glória a Deus ou não? Amém. Pessoas vêm aqui dizendo, eu tenho fé, que Jesus pode me curar. Só que às vezes essa fé é só da boca para fora. Porque essa pessoa, ela, entre as quintas, ela não ora, ela não busca a Deus, ela não lê a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. E a pessoa passa o dia no Reels, rindo. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. E o milagre exige fé. E a fé é manifesta por ação. Começa a jejuar. Começa a derramar a sua vida em lágrimas diante do Senhor. Recebe oração aqui na quinta, mas está na sexta de joelho dobrado lá no seu quarto, na presença do Senhor. Você vai ver se Deus não vai abrir os céus e derramar cura, saúde e vida sobre a sua vida. Então nós precisamos entender essa grande verdade. Compreender que a fé ela é manifesta através de atitudes. E para nós finalizarmos, hoje, se der quinta que vem, a gente volta. Né? Olha só o que o texto vai dizer. Que quando Jesus percebe aquele homem descendo, Jesus vê a fé deles, a palavra de Jesus para aquele homem é: filho, os teus pecados estão... Se lembra que eu falei como as pessoas da época viam as doenças no corpo? Maldito. Está assim porque é pecador. Amaldiçoado.
Eles nem tinham oportunidade de viver as experiências religiosas por causa dos rótulos. Mas como que Jesus o chama? É de maldito que Jesus o chama? Filho. 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 Ou seja, o encontro com Jesus nos proporciona uma cura emocional através de uma nova identidade. Cura emocional através de uma nova identidade. A humanidade, ela vive reproduzindo e repetindo ciclos. É triste e lamentável quando no aconselhamento pastoral a gente frequentemente ouve: eu xingo mesmo, eu brigo mesmo, mas pastor, é que eu nunca recebi amor, eu aprendi assim. Os meus pais me amaldiçoavam, os meus pais me espancavam, os meus pais faziam isso. Então, meu filho não pode reclamar porque eu já melhorei. O meu pai me chamava de tal nome, eu ainda nem chamo esses nomes, eu chamo outros mais tranquilos, mas ainda está ofendendo. Ou seja, ele está justificando o seu erro baseado naquilo que ele recebeu. Agora você imagine se o filho dele continuar com o mesmo argumento. O meu pai me chamava disso, meu pai me espancava, meu pai fazia isso, então é por isso que eu também faço. Você percebe que entra num ciclo onde a maldição se perpetua numa família, porque eles sempre estão se justificando os seus erros naquilo que fizeram com ele? Agora, esse ciclo muda quando alguém entende que a graça do Senhor é suficiente para curar os traumas da alma. Isso muda quando eu entendo que por mais que me chamaram de maldito, de infeliz, de perdedor e assim por diante, eu entendo que tem alguém que me criou, que me chama de filho. Se eu sou filho, eu sou amado pelo meu pai, que é o pai dos pais. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou filho, eu tenho vida em abundância, porque Ele garante isso para mim. Se eu sou filho, eu tenho o amor perfeito derramado sobre a minha vida. Consequentemente, e deixa eu deixar bem claro isso para você não sair aqui dizendo: não entendi muito bem o que o pastor Ediel falou nesse ponto. Eu vou deixar bem claro para você. Se de fato você teve uma real experiência com Cristo, você já encontrou cura suficiente, vida suficiente, amor suficiente para você superar todo o mal que fizeram ou tentarão fazer sobre a sua vida. Simples assim. Você pode pegar as palavras malditas, as setas infernais, aquilo que tentaram fazer contra você e colocar nesse lado da balança. Mas quando você aqui recebe que seja uma gota da graça abundante do Senhor sobre a sua vida, isso tem muito mais peso na sua alma que todas aquelas outras coisas. Ou seja, este homem, ele está percebendo que, por mais que ele e os seus amigos queriam uma cura para o corpo, o Senhor estava indo muito além. Havia uma cura para a sua alma, ele estava recebendo identidade de filho. Glória a Deus! Vamos ficar em pé para nós encerrar e continuamos semana que vem. Ei! Eu finalizo perguntando para você. Você é filho e filha de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Se você é filho e filha de Deus, por que você tem permitido, então, que rótulos tirem a sua alegria de viver? Se você é filho e filha de Deus,
Porque você tem dado mais peso àquelas palavras negativas do que às palavras do teu Pai Celestial que te ama e já afirmou que você é filho. Eu volto a enfatizar algo que muitas vezes eu preguei nesse púlpito e eu repito para você porque você precisa ouvir isso. Se os demônios conseguem deturpar a sua identidade de filho, a sua vida se torna um fracasso. Por quê? Porque daí sim, se eu não estou com essa blindagem e convicção de ser filho, uma palavra maldita, ela entra e gera amargura. Uma proposta medíocre, pequena, uma proposta ridícula, se torna algo maravilhoso aos meus olhos. Sabe por quê? Porque daí eu não sei o meu valor. Aquela palavra que me chamaram de perdedor dominou. E quando alguém vem com migalha, eu me agarro àquela migalha justamente pelo fato que eu não entendo o meu valor. Agora, é diferente quando a minha alma está satisfeita em Deus. É diferente quando eu sei que eu sou filho. É diferente quando eu sento na mesa do Pai e Ele tem um banquete para mim e eu me alimento. Quando alguém chega com uma migalha que tirou do lixo, eu nunca vou cair nessa. Porém, tem tanta gente apegada à migalha porque não se vê como filho e como filha. Em nome de Jesus, permita que a graça do Senhor venha confirmar isso no seu coração. Você é filho, você é filha. Se comporte como filho e como filha. Se relacione com o seu pai como filho e como filha. Você vai viver o extraordinário na sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por essa palavra que iniciamos a reflexão hoje. Obrigado porque nós estamos aqui aprendendo que o encontro contigo muda a nossa vida, muda a nossa história e nos faz viver o extraordinário. E nós reconhecemos que muitas vezes estamos aqui na tua presença de corpo, a nossa alma está longe. Mas nós não queremos isso. Nós queremos abrir, Senhor, o nosso coração diante de Ti para receber tudo que os céus têm reservado para nós. Abençoa-nos, Senhor, em Ti. Confirma, Senhor, em nós a identidade de filho. Tira a venda dos nossos olhos para enxergar em nós mesmos o valor que o Senhor já viu, a ponto de morrer na cruz por nós. Que possamos entender isso e aplicar em todas as áreas, inclusive nas amizades que nós devemos escolher e manter. Tira, Senhor, toda paralisia da nossa alma e nos faz voar em Ti. É assim que eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.